Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai querido, Pai amado, bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo de Deus. Clamamos por ti, Senhor, pelo teu maná nesta noite, nesta manhã, que o teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, dentro de nós, sobre nós, ao nosso redor, trazendo-nos, Pai, entendimento, discernimento, encorajamento, direção, virtude, Pai, para que possamos seguir no teu caminho. Que sejamos iluminados nessa noite, nesse dia, Senhor, sobre a tua vontade, Pai. Diz para nós, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas. O que queres que aprendemos hoje, Senhor? O que queres de nós? E o que precisamos nesse dia, Senhor, para seguirmos firmes no teu caminho, Pai, no teu propósito, na tua luz. Ó, Pai, gratidão, Pai amado, gratidão por tudo quanto tem feito por nós. Desde aquilo que temos consciência, Pai, até as pequenas coisas que não nos damos conta, mas tu cuida de nós, Senhor. Obrigado, Pai, por todos os milagres, por todo o cuidado, por todo o maná que vem derramando sobre nossas vidas, Pai. E que o Senhor derrame mais uma vez, através dos teus filhos, Senhor, através da tua palavra, o alimento do nosso espírito, da nossa alma. Esse alimento, Senhor, que nos transforma, que nos direciona e que nos faz mais parecido contigo, Pai. Que o Senhor visite, o seu Espírito Santo visite a casa de cada um aqui, Senhor. De cada um que estiver ouvindo esse devocional. E que venha junto com ele a tua paz, Jesus, a tua alegria, o teu amor, a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia, o teu entendimento, Senhor, sobre a vontade do Pai. Para que nós, Senhor, andemos nos teus caminhos, sem nos desviarmos nem para a direita nem pela esquerda. Que a nossa fé seja renovada todos os dias e mais uma vez neste momento, Pai. Que saiamos cheios da tua palavra, transbordando, Senhor. E o que quer que nos atinja, que transborde a sua palavra. O que quer que nos toque, que derramemos a sua palavra, Senhor. E que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém. É. A leitura aqui, ela tem 5 trechos principais aqui. 24 versículos, né? Eu leio para mim, seu Mário, para nós, de 1 ao 6. James, você lê para a gente do 7 ao 10? Uhum. Lucas, você consegue ler do 11 ao 18? Sigo. Fábio, você consegue ler, Fábio? Tá, consigo. Ruth, você consegue ler, Ruth? Fabio, eu consigo não, eu tô na academia, velho. Tá bom, Felipe. Ok, Ruth, amados. se você conseguir ler, Ruth, você lê do 19 em diante, senão eu leio. Tá bom? Posso ler também, viu, Fábio? Não tem problema. Né? Posso ler também, não tem problema, tá? Ah, eu tirei uma parte para você ler, você pegou? Peguei. Não, peguei, só se... Porque eu sei que sua vista de manhã é complicado. Então Né? lê, por favor. Pode ler o final, se a Ruth não lê isso. Tá bom? Obrigado. Uhum. Os filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 3.
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conhece. Nem o Filhinhos, conheceu. filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Onze. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe de todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou.
Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Amém? Amém. E aqui, né, vendo o capítulo de João, e a gente vê João novamente, né, enfiando nossa orelha aqui para que a gente morra, né, para que cara seja cada vez menos a gente, né, e a gente possa suportar, né, possa suportar passar pelas tribulações aqui, no sentido de amar o outro para que Jesus cresça, né? Que a gente diminua para que Jesus Cristo cresça cada vez mais. Ontem a gente discutia sobre essa questão, né? Como deveria ser lá naquela época, onde o cristianismo estava florescendo, né? E, e as tentações ali do carne, do orgulho, né? Da vaidade, as pessoas, os cristãos sendo humilhados, né? Colocado em xeque o tempo todo, né? Quem é esse Jesus? Quem é você? Quem é isso? Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas já têm conhecimento de Cristo, né? Já sabem quem é Cristo, né? E aí a gente ainda sofre perseguições, né? E hoje essas perseguições ainda, elas ainda são duras, né? Difíceis de, de se conduzir. E a gente fica aqui imaginando como deveria ser naquela época, né? E essa carta de João, ela vem ilustrar isso também, né? As pessoas, elas se mantenham no propósito, né? Que elas se mantenham no propósito e não deixem com que a vaidade e o orgulho né, seja fruto de algo que não é um princípio cristão, né? Vou fazer a leitura rápida aqui do início, a gente vai discutindo ponto a ponto. O início ele começa bem, um jogo de palavras aqui, né? Um pouco complexo de compreender, mas vamos lá. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, né? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aqui a gente lembra aqui nessa parte, quando ele fala de filhos de Deus, a gente vai lá em Efésios, né? Que diz que nós somos adotados por Cristo, né? O povo de Deus é o povo judeu, né? Mas Cristo, ele estendeu, né? Ele estendeu a toda a humanidade, né? A reconciliação. Então, somos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. É, bom, e aqui ele faz a referência, né, que o mundo ainda desconhece quem é Cristo, né? Ele não, ainda não identificou que ele é filho de Deus. E teve uma coisa que o Somário falou esses dias que eu achei muito interessante. É, antigamente, né, eu não sei se essa era a visão, porque as pessoas não tinham a visão da eternidade, né? Não tinha a ressurreição, né? E, e isso foi um conceito que veio depois com o cristianismo, né? O Cristo veio né, teve a ressurreição. Então, como era você acreditar num Deus que depois que você morresse tudo acabava, né? Então, realmente interessante essa reflexão, né? Mas Cristo trouxe a vida eterna, né? Então, por essa razão, o mundo não nos conhece. Por enquanto, não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Bom, essa reflexão que eu tenho eu não sei se é isso que ele quis dizer aqui, mas na segunda, terceira leitura que eu fiz aqui, me traz a lembrança do Espírito Santo.
Quando o Espírito Santo ele se manifesta dentro de nós, é onde cada vez mais nós nos parecemos com Cristo, né? Eu vou ler de novo. Ó. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Mas todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E é engraçado aqui, né? Porque a gente fala tanto em outros livros em relação à questão do cumprimento das leis, né? Que não é pela lei, né? Mas é pela graça, né? É pela fé. Antigamente os judeus eles tinham muito enraizado a questão do cumprimento das leis, né? E Jesus Cristo vem realmente falar sobre justiça de Deus, né? Sobre a bondade, né? Sobre o bem, né? E não sobre é, cumprir tarefas, né? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e não existe pecado. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. É algo que eu lembro que eu aprendi do irmão falando que nós não somos pecadores, né? Nós pecamos, né? É, tem aquele que o pastor falou, trouxe algo muito legal, que Jesus, ele nos ama, né? E em inglês tem uma palavra que é loving, e love, né? E loving seria no gerúndio, né? Então, Jesus, Deus, né? Está nos amando, né? Não, isso não é possível, né? Deus nos ama, porque amando, está nos amando, você pode, ora está amando, ora não está amando, né? E, na verdade, Deus sempre está nos amando, né? Então, todo aquele que nele vive pecando, né? Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. E aí, onde eu estava o James falando, né? Novamente, João, quão amoroso ele era, né? Quão fraterno ele é, porque em todo momento ele vem usando a palavra filhinhos, né? De uma forma bem carinhosa com todos nós aqui também, né? Aqui, ó, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, né? E a justiça que ele se refere aqui é a justiça de Deus, né? E muitas vezes a gente tem as pessoas têm na mente, né? Quando vê a palavra justiça na Bíblia, né? Justiça de Deus na Bíblia, ele traz temor para a pessoa, né? Porque ela imagina que a justiça de Deus é algo que penaliza, né? Mas a justiça de Deus é sempre bom a gente fazer um paralelo com a bondade, né? A bondade de Deus, né? O que é bom, o que é o bem, né? Então, toda vez que a gente pratica a justiça de Deus, não é a justiça do julgo, né? Do julgo alheio, mas a justiça de Deus é de fazer o bem, né? Então, não vos enganei, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, né? Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o permanece nele. É a divina semente. Bom, aqui para mim novamente vem se referindo ao Espírito Santo, né? Que é a semente que é no Espírito Santo que no nosso coração, né? Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. E aqui a gente vê, né, muito claramente, né, porque se a pessoa ela não pratica a justiça de Deus, que é a bondade, né, o olhar misericordioso ao próximo, as boas ações, né, o diabo não vai fazer coisa boa, né, o diabo faz coisa ruim, né. E a gente percebe que a justiça de Deus, né, a bondade de Deus, ela está presente dentro
de cada ser humano, né? Mesmo às vezes o ser humano não tendo aceitado a Cristo, né? Mesmo, bom, todos, né? Temos a natureza pecaminosa, né? Mas a bondade de Deus sempre está presente nas nossas ações, né? Seja num ato generoso, seja no estender a mão ao próximo, né? Uma palavra de conforto ao irmão, a uma outra pessoa. Isso provém de Deus, né? Isso não provém de diabo, né? Porém, o contrário também é fato, né? Toda palavra que é fruto de vaidade, fruto de orgulho, né? Fruto de raiva, de ira, ela não provém de Deus, né? Ao contrário, ela nos afasta de Deus, né? Ó, vou ler mais um trechinho aqui, a gente dá uma parada para. Está muito relacionado, né? Muito relacionado. Vou continuar aqui, a gente para depois para bater um papo. Então, porque a mensagem que eu viste, aqui no versículo 11, tá? Que a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, né? Não segundo Caim, que era maligno e assassinou o seu irmão, né? E por que assassinou? Né? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos justas, né? Bom, aqui vem novamente falar, né, sobre as obras más, né, e as obras justas. E a gente vê aqui que a palavra, né, justas é aquela que, né, tem fruto de generosidade, de bondade, né? Já Caim, ele permitiu que a vaidade e o orgulho, o olhar para o próprio umbigo, né, o egoísmo, ele superasse, né, ele florescesse dentro do coração dele e o guiasse, né. Todos nós, né, temos, por função da natureza pecaminosa, né, temos a raiz do orgulho, né, da vaidade, entre outras coisas, né. Mas Cristo, né, de Deus, no nosso coração, né, ele faz com que a gente acaba sendo transformado, né, e consiga lidar com essas, com essa natureza pecaminosa, né. Infelizmente, alguns acabam não tendo esse controle, né. E aqui ele falou, né, o porquê ele o assassinou, né. Justamente porque ele acabou sendo dominado, né, dominado pelo próprio orgulho, pela própria vaidade, né. E isso fez com que ele desse vazão à raiva dele, desse vazão à ira, né? Chegando ao ponto de matar o próprio irmão, né? E isso aqui é um caso extremo, né? De assassino, né? De assassinato, né? Onde ele mata o próprio irmão. Mas quantas vezes na nossa vida, né? Nós nos deparamos com situações parecidas, né? Onde a gente tem a inveja, né? A cobiça, né? Desejar algo do próximo, né? Desejar algo que o outro tem, né? Desejar dons, talentos, né? Riquezas, né? Ceder, né? A vaidade, né? Ao orgulho, né? Querer ser mais do que a gente realmente precisa, né? Fábio, Querer estar certo o tempo todo, né? Defender o nosso ponto de vista simplesmente por querer estar certo. Isso é da natureza humana mesmo, né? Egoísta, né? De achar que nós temos que estar acima de todos, né? Nós temos que estar acima de tudo, né? E não conseguir enxergar que não é sobre nós, né? Não é sobre nós. Fábio, Amar uns aos outros não é pensar em nós, né? É Fábio. pensar menos em nós e mais no outro, né? Isso é muito difícil, porque, bom, a Bíblia ela é muito rica, né? A gente vê em tantos livros de sabedoria, né? Tantos livros aí, de inteligência emocional, tantos livros né, para nos instruir de ter mais autocontrole, para, né, ter, né, controle, como influenciar pessoas, como isso, como aquilo, né? E tantas obras que que estão disponíveis aí no mundo, né? Na verdade, quando você vai na Bíblia, a própria Bíblia, ela atropela todas essas escrituras, todas essas obras, né? Porque a Bíblia, ela, é um livro tão antigo, né? 2.000 anos, 3.000 anos,
mas é um livro tão profundo que traz tantos ensinamentos e transformações, né? Então, é o próprio manual da vida, né? O próprio manual da vida. A gente, às vezes, tem dificuldade de criar os nossos filhos, né? E a gente não sabe. Oh, seria bom que eu tivesse acesso a esse manual, a um manual, né? Para poder, criar os filhos, ou um manual para poder viver, né? E o próprio manual está aqui nas escrituras, né? Uma pena que muitas vezes as pessoas demoram para ter acesso, né? Para descobrir onde realmente tem a fonte, né? Da sabedoria. Irmãos, aqui no 13, tá? Irmão, não nos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, né? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E aqui ele vem falar, né, justamente sobre esse trecho que João vem citando isso o tempo todo. A gente vem falando sobre isso, né? Que o mundo vai nos atacar, né? O cristão, ele vem sendo perseguido durante muitos anos, né? Próprio Paulo, né, perseguiu os cristãos durante anos e anos. E a gente volta lá na história de Estevão, que foi apedrejado, né, pelos judeus por fazer o bem, né, pela igreja ali no momento de, né, praticar a justiça de Deus, mas eles pela vaidade, né, o mundo pela vaidade deles, por não aceitar, né, os ensinamentos cristãos, né, por achar que eram os diplomas deles, né, eram a oligarquia da igreja, né, por aceitar, por achar que era a formalidade, a liturgia, né, da própria igreja, né? Como assim você agora, Jesus, vem aqui ensinar que agora a gente tem que praticar o bem, que agora a gente pode curar os cegos no sábado, que agora a gente pode estender a mão aos próximos, né? Não, se ele pecou, ele vai ter que ser apedrejado. Não, se ele fez algo errado, se você não faz parte do meu clero da igreja aqui, você não tem, não, você não pode isso, você não pode aquilo. Dona Marinês até trouxe, né? Outro dia, que na igreja ela tinha se convertido, ela estava feliz, aí a irmã falou, não, não, acho que até tinha, né, algumas igrejas, não, você tem que ficar 6 meses naquele banco antes de você se alegrar com Cristo, para ver se você realmente aceitou Cristo, né? Então, se a gente vê que é a religiosidade, né, a religiosidade que é, né, implantada na cabeça das pessoas, né, que ela coloca padrões, né, como se Cristo tivesse um processo, né? Oh, não, não, você tem que provar para mim mesmo se você realmente, né, me aceitou para poder receber o meu amor, né? Isso é uma coisa do homem, né? Coisa do ser humano, né? Que é implantada dentro, né, da igreja e faz com que até as pessoas acabam se afastando, né? Porque as pessoas acham que é um cumprimento de leis, né? Um cumprimento de etapas. Bom, e aqui ele fala, né? Irmão, não nos maravilheis se o mundo vos odeia, né? E aqui ele vem justamente traçar esse paralelo aí entre o cumprimento de leis, né? E as práticas, né, os princípios cristãos, né? Então, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, né? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Bom, aqui novamente vem, né, a gente fala, tem gente que fala, né, que a Bíblia ela se resume em uma frase, né, amar uns aos outros, né, como a si mesmo, né? E essa frase, eu acho que ela traz muito isso, né? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, né, como pode permanecer nele o amor de Deus, né? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E aqui a gente vem trazer justamente o paralelo, né, de praticar a generosidade, né? Não é simplesmente a gente que uma fé sem obras, né? Ela não porque a pessoa ainda não se converteu, né? Ainda não acredita, né? Não pratica, né? E que a gente possa realmente exercitar isso daqui com o olhar de Cristo mesmo. Bom, tem uma parte final aqui. Vou abrir um pouquinho para vocês comentarem. Está muito maçante. Depois a gente termina no finalzinho aqui.
O Lucas ia falar alguma coisa, Lucas? Eu tenho alguns pontos que eu queria trazer para vocês. Um deles que, para não deixar fugir, quando a gente estava falando aqui, próximo ali do versículo 13, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Estava pensando quando o Fábio estava falando, né? Nós sabemos que a palavra ela tem o poder da vida e da morte, né? Então, é, acho que devemos tomar muito cuidado com o que falamos para o nosso irmão, né? Um momento, às vezes, de irritação, não sei, um momento que nós deixamos o orgulho tomar conta. Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes uma palavra pode assassinar o seu irmão, né? Assassinar ele espiritualmente, ou fazer tropeçá-lo na fé. E a palavra fala que, né? Quem odeia seu irmão é assassino, né? Então, às vezes, nós estamos com raiva do nosso irmão por qualquer motivo que seja. Nenhum deles é válido, mas às vezes acontece, e às vezes entregamos palavras, né? Palavras de morte. E a palavra fala aqui, né? Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Aí Deus deixa aqui um 16, né? Na minha tradução, ele deixa aqui a explicação do que é o amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ou seja, é isso aqui que é o amor. Cristo deu a vida dele por nós. Por causa disso, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E outro ponto, era só isso mesmo que eu queria trazer. Tomarmos cuidado com as nossas palavras, né? Que a palavra carrega vida e morte, as nossas palavras. Tem poder de vida e morte. Eu queria trazer não sei se eu posso chamar de uma revelação, porque talvez isso já seja óbvio para todos, né? Ou para a grande maioria. Mas antes, eu queria fazer um comentário. Nós vimos falando do João Dengoso, mas ele pega pesado aqui, né? Ele é dengoso, mas ele é bravo, né? Quem, pelo menos na minha tradução, fala, né? É, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Quem pratica a justiça e não ama a Deus, irmãos, não pertence a Deus. Quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Quer dizer, mesmo ele sendo amorzinho, filhinhos, a palavra é dura, né? Só queria fazer esse pequeno destaque aqui no tom da mensagem que João passa para nós, né? Mas o que eu queria mesmo comentar com vocês, eu gostei muito que o Fábio falou, só mais um parênteses aqui, que a justiça de Deus não é como a justiça do homem. A justiça de Deus é praticar a bondade, a generosidade e amar ao próximo. Anotei isso aqui. Porque realmente a palavra justiça para a gente tem um significado diferente, né? Bom, mas vamos lá. O que eu queria trazer aqui é que
a palavra vem falando sobre quando Jesus voltar, né? É, onde é que ele fala aqui, meu Deus? Só um minutinho, gente. Aqui, ó. Logo no comecinho, no versículo 2, ele fala: Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos quando ele como ele é. E todos que têm essa esperança manterão puros como ele é puro. O que me traz nessa noite aqui essa revelação, né? Cristo veio na forma de homem, 2000 e poucos anos atrás. E quando ele se vai, ele deixa para nós o seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, o que acontece? O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Nós passamos a ser morada de Cristo. O que significa isso? Significa Cristo voltando para nós. Significa Cristo voltando para nós. E olha como a palavra ela conecta. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós pecamos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, como é a nossa atitude? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não amamos os nossos irmãos? Se nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa palavra não é branda. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, não estamos também cheios de bondade, cheios de amor, cheios de generosidade, cheios de sabedoria. Ou seja, quando Cristo está em nós, de fato, nós somos puros, nós estamos puros, nós somos justos. E isso é Cristo voltando. E é esse o entendimento que eu tive nessa manhã, dessa palavra aqui. Que quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados. Porque quando Cristo está em nós, nós estamos purificados, santificados e sem pecados. E nele não há pecado. Diz aqui no versículo 5. Quem permanece nele não continua a pecar. Versículo 6. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Como nós podemos não pecar? É somente estando com ele de fato. Se nós estivermos com Cristo em nós, com o Espírito Santo de Deus em nós, nós conseguimos agir sem pecar. Eu imagino que essa conexão que nós temos com o Espírito é que precisa ser fortalecida todos os dias. Para que nós não fechemos as nossas portas para o Espírito
na primeira adversidade, ou na primeira adversidade que acontece conosco, porque o Espírito Santo de Deus não habita junto com o pecado. É como a luz e as trevas, eles não podem coabitar. Então, quando nós nos aproximamos da escuridão, do pecado, das trevas, chame como quiser, é só uma analogia para trazer o entendimento. Nós nos afastamos da luz. E esse momento aqui, ele é muito importante, maravilhoso para nós nos mantermos irrigados de luz. É como se nós fôssemos aquelas lamparinas da época de Jesus, que precisa do óleo para se manter acesa. Quando nós lemos a palavra, quando nós vimos aqui para o devocional, quando nós edificamos aqui uns aos outros através da palavra de Jesus, nós enchemos as nossas cumbucas de óleo para manter a nossa luz acesa. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer, porque vocês são muito importantes na minha vida, porque a comunidade cristã, como os irmãos na fé, fortalecem e edificam uns aos outros. E sozinhos, nós podemos ir até mais rápido, mas nós não vamos muito longe. Mas quando nós estamos juntos, nós podemos ir mais longe, né? E é maravilhoso, porque aqui nós vamos nos resgatando e nos segurando um nas mãos dos outros, e errando juntos e aprendendo juntos, mas nos alimentando e nos fortalecendo para a honra e glória do nosso Senhor. E Ele fala através de cada um de nós aqui, todos os dias. Nos alimenta, nos traz revelação, nos traz entendimento, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz cura, faz milagres, mostra para nós que Ele está vivo, que Ele é real e que Ele nos ouve, porque quando nós oramos, Ele responde. Então, que Deus seja louvado todos os dias, a todo momento, a toda hora. E nós estamos aqui louvando a Deus, e tudo para a honra e glória de Deus. Amém? Não sei se eu falei demais aí, me desculpem, mas eu... Amém. Ah, Quando você estava falando aí, meu filho, eu me vi sentado assim no chão e o Samuel, você, a Ruth, o Fábio, o Lucas sentado em volta e Jesus no meio. E a gente ouvindo ele. É assim que nós devemos nos sentir todos os dias em que participamos desse devocional. Sentados em volta de Jesus, porque é Ele que fala conosco, é Ele que nos orienta, é Ele que nos adverte, é Ele que fala mansamente conosco. Eu vejo assim, sabe, filho? Porque se Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio de nós, então Ele está. Não tem como não acreditar nisso. Então eu me vejo assim, sabe, sentado. Todos nós sentados em volta e ouvindo Ele. Porque a palavra é dele. A gente não vê ele com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais nós podemos muito bem contemplá-lo. Porque essas palavras que estão entrando no nosso coração,
estão nos dando vida, estão nos ensinando a ser melhor, a sermos pessoas mais humildes, mais amorosas. E isso, amados, só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. Amém? Amém. Amém. Trecho final aqui, ó, vou, é a unção do Espírito Santo, né? Vou fazer uma leitura breve aqui, mas quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Bom, aqui ele vem falando sobre nós recebermos o Espírito Santo, né? E, e a gente fala o tempo todo, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que agora você é cristão, então agora você virou santo, né? Então agora você não peca mais, você não erra mais, né? E isso não é verdade, né? A gente recebe o Espírito Santo a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo, né? Como o único Salvador, né? E crê na ressurreição, né? Mas a transformação, ela é uma jornada, né? Então a transformação do cristão, ela começa no batismo, ela começa quando ela recebe o Espírito Santo, mas ela não termina, né? Ela não acaba. Ela é renovada o tempo todo, né? Através da, da palavra, né? Através da nossa generosidade, da prática, né? Dos princípios cristãos, né? A cada dia nós vamos, né? Eliminando e controlando, né? O nosso lado pecaminoso, né? E a palavra ela vem falando o tempo todo, né? Sobre como lidar com vaidade, como lidar com orgulho, como calar-se, né? Autocontrole, piedade, fraternidade, né? Sobretudo, né, e a revelação da verdade, né, nós encararmos a verdade sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, e que isso vai trazendo cada vez mais transformação profunda sobre a forma de sermos, né. E o que ele diz aqui nesse trecho, né, no 4 aqui, ó, no... Opa, desculpa, estou quase indo pro capítulo... Aí, gente. Estamos voltando lá no capítulo 2. Mas enfim, tá tudo certo. Vou ler o último trecho aqui do capítulo 3 aqui. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante eles tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, se o mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo os mandamentos que nos ordenou, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Bom, aí aqui a gente fala né, ele vem falar do coração, né? E é engraçado que quando a gente lembra o tempo todo, né, que a gente tem que guardar o nosso coração, né? Guardar, né? Guarda o coração, né? Não deixar pensamentos ruins, não deixar murmúrio, né? Palavras, né, de desânimo, ou palavras de ofensas, né? Entrar no nosso coração, né? Que a gente possa ter controle, assim como um cavaleiro consegue controlar um cavalo, né, através das rédeas, né, controlar a boca e as ações dele, né?
que nós possamos fazer o mesmo por nós, né? Controlarmos, né, e através do amor de Cristo, né? Através do Espírito Santo, realmente, né? Então, como a gente consegue fazer isso, né? Não é no fruto, né? Não é no fruto que a gente vai fazer o controle, né? É na raiz, né? E a raiz, ela está no nosso coração, né? Então, a gente tem que realmente cortar as raízes de murmúrio, raízes de coisas ruins, né? Do maligno, né? Na nossa vida, né? Na fonte, né? Então, quando a gente deixa nosso coração blindado, né? Da nossa boca vai transbordar edificação, vai transbordar coisas boas, né? E aí a gente, por isso que a gente é importante a gente estar nos revestindo diariamente, né, com o capacete da salvação, justamente para que a gente filtre aquilo que entra, né? Então, a gente ter discernimento e cuidado com aquilo que a gente coloca dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, até mesmo com conversas, livros, filmes, né? Conteúdos que são e não são próprios, né? Conteúdos que trazem coisas que não traz edificação, né? Um filme de guerra, por exemplo, um filme de luta, de batalhas, de morte, né? De terror, né? Então, eu me recordo de um amigo meu que ele estava tendo muita dificuldade com as crianças dele, né? E a gente bateu um papo e aí ele começou a falar de uma série, de um filme de série que ele estava assistindo diariamente sobre assassinatos, né? Descoberta de assassinatos e tal, né? E todo dia ele assistia um capítulo, né? E aí e a gente conversando sobre aquilo, né? E aí ele falou, cara, cuidado, porque esse tipo de conteúdo que você está trazendo para dentro da sua casa, né? As suas crianças são pequenas, que as filhas dele tinham, uma tinha 8, outra tinha 10 anos de idade. E aquilo trazia temor para o coração delas, né? Trazia inquietação, né? Trazia, então assim, a gente sem perceber, a gente acaba trazendo conteúdos que são impróprios, né? E aquilo contamina a nossa mente, contamina o nosso coração, né? Então traz medo, traz raiva, né? Traz sentimentos que não são de, sentimentos de bondade, né? Sentimentos de fraternidade, né? Então não são sentimentos que Deus quer que a gente carregue no nosso coração, né? Então certamente palavras, né, ruins sairão do coração, né, dessas crianças, né, porque elas não estão tranquilas, né, não estão em paz, né. Então é muito importante a gente guardar o nosso coração, qual o conteúdo que a gente está realmente absorvendo, o que é que a gente está colocando para dentro de nós, né. E até mesmo em alguns ambientes, né, alguns ambientes pelos quais nós passamos, né, nós precisamos estar, né, que a gente possa estar realmente filtrando, né? O que é que a gente pode, né? O que a gente deve deixar passar, né? E entrar no nosso coração e o que é que a gente tem que deixar de lado, né? Que é que não faz parte, né? Não é que não é um conteúdo saudável e nós deixamos, né? De lado, devemos deixar de lado, né? Bom, glória a Deus, irmão. Mais alguma coisa aí? Eu anotei dois versículos aqui maravilhosos, né? Sim, no 18, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Então, amar é muito mais do que dizer, né? É realmente a prática desse amor através do perdão. Perdão é uma chave, né? Maravilhosa, assim. Como podemos amar se não perdoar? Onde há mágoa não tem amor. São sentimentos opostos. Então, o exercício do perdão nos ajuda na comunhão com Cristo, que nos permite permanecer na presença do Pai, com o Espírito do Pai, com um coração limpo, obediente, para nos mantermos conectados, né? E aí, aqui no 21 é interessante, porque ele fala: se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. Nossa, que maravilha, né?
Tem coisa melhor do que estarmos com a consciência em paz de que estamos fazendo o que nos foi ensinado, a amar uns aos outros. Porque aqui no 23 ele vem falar, ele reforça: este é o seu mandamento, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Amém? Glória a Deus. Amém. Hein, Fábio? Aí, falando do que você estava falando, eu queria falar um pouquinho também. É igual você falou que a gente tem que vigiar o que nós estamos vendo, porque também a Bíblia fala que a gente fala do que está cheio. Então, se você vê coisas más, você vai falar de maldade. Se você vê coisas boas, você vai falar das coisas boas. Então, isso realmente tá aí na Bíblia e fala que se o seu coração estiver cheio de coisas ruins você vai falar, né? Então, eu, antes de vir para cá, eu ia nos cultos da Donep, dos homens de negócios, e eu amava ir só para ouvir os testemunhos deles, porque era sempre assim tão glamuroso, era assim tão diferente da minha realidade, eram os homens, entendeu? Que tinha Deus e tinha dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, praticamente cresci com meu pai tendo dinheiro, mas ele não dava valor ao dinheiro, igual você via os homens falarem do dinheiro. Meu pai, o dinheiro para ele não importava. Ele gostava era de ajudar as pessoas, de fazer igreja, era assim que era o dinheiro dele servia, né? Então aqueles homens não, eles investiam, eles viviam no mundo, né? E aquilo me fascinava porque era um lado diferente. Então veio um homem e falou, uma vez um testemunho, e ele falou que quando você assiste filmes de terror, você não assiste sozinha. E naquela época, quando eu assistia filme de terror, eu sonhava por muito tempo, eu tinha pesadelo por muito tempo com eles. E eu não entendia, mas naquela época a TV passava muito, entendeu? E a gente não tinha muito outros lugares para pegar filme para ver. Então você viu o que passava e você acabava esperando para ver o próximo e o próximo. Então, aí ele falou isso, falou que quando você vê esses filmes, os demônios vêm, sentam na sala e vê com você. E ele estava falando de testemunho pessoal, entendeu? Porque ela era uma pessoa que servia mesmo os demônios, ele falou, e então depois ele se converteu. Então ele estava falando do que ele via e do que ele sabia, porque os demônios falavam para ele, aquele lá se faz disso, daquilo, mas na hora de estar em casa, fica me vendo lá, ó, vou lá com ele compartilhar o dia com ele. Vou lá, fico rindo junto com ele, fico deixando ele com medo, entendeu? E ele foi falando isso, falei, misericórdia. Então, aquilo serviu para mim nunca mais ver filme de terror. Desde lá eu não vejo filme de terror. Por isso eu estou falando do filme de terror, mas a gente tem que prestar atenção em tudo mesmo que vê, como você diz, a série de assassinato traz o espírito de morte, né? Então, realmente a gente tem que vigiar. Mas eu senti de vontade de falar desse do filme de terror, então por isso que eu estava falando. A gente vê, né, que o ambiente, né, nos transforma, né? Então, a gente sabe que são as pessoas, né, o lugar e o tipo de informação que a gente absorve, né, É? que forma a pessoa, né, que forma o nosso caráter, forma quem a gente é. Se a gente andar num ambiente onde todo mundo pratica adultério, né, você tem uma grande chance de ser contaminado por isso, né? Se você Porque anda você vai no, começar a achar aquilo no- normal. Você está vendo toda exatamente. hora. Se você anda num ambiente onde todo mundo se droga, né? Se você anda É. num ambiente onde todo mundo, né, cai na prostituição, se você cai no ambiente onde, né,
não é sadio, você acaba trazendo aquilo para dentro do seu coração e a chance de você acabar praticando aquilo é muito grande. Por isso que é importante para que as pessoas possam caminhar nesses ambientes, né, pregando o evangelho, né, provocando a transformação na vida dos outros, ela esteja muito firme, né, muito firme na rocha, né, ela realmente esteja mergulhado, né, mergulhado no Espírito Santo ali com Deus, né. E aqui me trouxe duas lembranças aqui, ó, novamente, né? Me trouxe duas lembranças de um exemplo lindo que a gente tem de um irmão aqui que participa com a gente de vez em quando, que é o irmão André, né? Aquele trabalho que ele faz lá na Cracolândia, né? Aquele trabalho que, então, aqui novamente, né? Não existe mergulho na fé se não existe, se não tiver frutos, né? Frutos condizentes com o amor, né? Com os princípios cristãos, né? Também não existe a presença do Espírito Santo se você só pratica as obras, mas também não tem fé, né? Então a fé, né, a comunhão com Cristo, ela faz com que, né, frutos sejam brotados disso, né? E é realmente você estender a mão ao próximo, né? O irmão André, tantos outros aí, né? Acho que nosso grupo aí exerce muito isso, né? Não tem como você ter né, uma comunhão com Cristo se você não estende a mão, né? Não pratica a generosidade, né? A bondade. E aqui ele justamente vem falar sobre isso, né? Então, e já na outra parte, né, é guardar o coração, né? Então, para que a gente possa estar realmente com o nosso coração no lugar certo, para quando nós passarmos por ambientes como esse, nós possamos ser realmente a luz, né? Sal, né? Para que a nossa luz não seja ofuscada, né? Que a gente esteja com o nosso coração preparado, né? Guardado, né? Para que... E isso não é fácil, né? Não é fácil, porque são tentações, né? O mundo, né? O mundo, o pecado, né? Tem um irmão que falava, né? O pecado é bom, né? O pecado é bom, né? Porque a gente tende a, a aceitar, né? A querer desfrutar daquele prazer, né? Mas quando a gente começa a lembrar que não é sobre a gente, né? Quando a gente morre, a gente vive, tantos outros ensinamentos, a gente consegue, né? Criar embasamento para que nos dê força, né, cada vez mais para que a gente consiga vencer essa natureza pecaminosa do homem. É isso aí, Ruth. Obrigado pelo comentário. Mais alguém, gente? E até essa questão que você comentou, né, da influência, né? Aqui é uma boa influência. Aqui nós nos alimentamos do que é bom, né? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por todas as pessoas que aqui estão nesse devocional. Deus, é tão bom aprender do Senhor. Logo cedo que acordamos, ouvir do Senhor, enchemos, Senhor Jesus, a nossa mente para aguentar o dia todo, ainda que seja pouco o que temos aqui, mas é um bom alimento, Senhor. É um alimento que satisfaz. Então, te agradeço, Senhor Jesus, por esse alimento, Senhor, pelo nosso primeiro alimento. Deus, é maravilhoso receber do Senhor. Então, muito obrigada, Deus, por nos encher, por nos alimentar da perfeita alimentação, Senhor. Também te agradeço, Deus, por cada um, Pai, que agora está indo trabalhar, que o Senhor nos acompanhe, nos guarde, nos livre, Senhor, de todo mal. E nos dê, Senhor Jesus, a vitória, Senhor. No nome de Jesus. Pai, eu te peço também que o Senhor coloque sobre nós a sua armadura e nos guarda, nos capacita e também nos cubra, Senhor, com o seu sangue. Te agradeço, Deus, por termos o ar que respiramos. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que nos rodeiam. Te agradeço pelas pessoas que convivemos, Senhor. Senhor, eu sempre te agradeço, Pai, porque eu sou grata a Ti. Eu sou grata por tudo que o Senhor tem dado a mim e, e a todos que eu conheço, Senhor. Senhor, que a Sua graça maravilhosa venha sobre nós, Senhor. Que façamos a diferença, Senhor. Porque, Senhor, nos alimentamos de Ti, Pai. Então, porque nos alimentamos do Senhor, nós temos o que dar, nós temos o que oferecer ao nosso próximo, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, guarda-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor, todos os dias, Senhor. Nos
Dê, Senhor Jesus, o necessário, Senhor, para podermos, Senhor, dar àquele que nos pedir, Senhor. Aqueles que ao nosso redor necessitar, Senhor, tenhamos para dar, Senhor. Não importa o que, Senhor, vamos ter, Senhor, uma palavra sua, Senhor, um abraço, um, o que seja, Senhor, nos capacite, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor nos tem dado. No nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe. Amém, amados. Tenham um bom dia a todos. Até amanhã, Bom se Deus quiser. Até amanhã. Amém, Deus abençoe Eu a creio todos. que- Bom dia. Tchau. Vou te ver por aqui, Fabião. Valeu, Até mais. obrigado. Até, Pode fica com ser, Deus. filho. Amanhã estamos aí. Tchau, tchau. Valeu. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Vai A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente